A ajuda de vocês aqui com o canal do Professor Leonardo, ela tem sido decisiva. Não com a ajuda financeira, mas a ajuda que vocês têm trazendo informações para o canal e principalmente fortalecendo o nosso canal com mais pessoas aqui. Porque é importante, quanto mais pessoas vocês conseguem trazer para o canal, compartilhando os vídeos, pedindo para se inscrever, mais a nossa corrente fica forte. Por exemplo, ontem o vídeo que mais teve destaque foi o vídeo que eu falei sobre o afastamento do Sérgio Moro. E eu não tinha me atentado a essa notícia. Eu só tomei conhecimento porque um inscrito naquele meu vídeo do Ike Batista, o Rô Carvalho, mencionou que tinha acabado de dar. Ele falou assim, ó, professor, deu agora na CNM que Sérgio Moro vai se afastar semana que vem. Então eu vi esse comentário, fui atrás, vi a notícia e consegui fazer um vídeo para vocês. E foi um vídeo que teve relativo sucesso. Até agora estava com mais de 3 mil views. Então é importante que vocês tragam esse tipo de informação, deixem nos comentários e principalmente fortaleçam o canal. Porque nós aqui estamos muito com a ajuda dos comentários de vocês, fazendo análises que acabam se configurando e acabam se confirmando. Nós lemos aqui no canal, comentamos a entrevista que foi dada pelo professor Marcos Nobre da Unicamp. O professor Marcos Nobre falou algo muito interessante que complementou a nossa visão que nós estamos defendendo aqui, que Bolsonaro ele quer destruir tudo para se perpetuar no poder. E a gente já vem falando, e também o professor Marcos Nobre também corroborou com isso, com as eleições municipais de 2020, como elas são chave para a sucessão de Bolsonaro, para a reeleição de Bolsonaro. E hoje saiu uma notícia na Folha de São Paulo, uma reportagem, que vai nessa mesma linha daquilo que nós estamos aqui no canal do Professor Leonardo falando. Então perceba que com a ajuda de vocês, nós estamos no caminho certo com as nossas análises. Nós estamos muito fortalecidos com as nossas análises, porque com a ajuda de vocês, a gente consegue fazer as análises que de fato acabam se configurando depois. Olha só a manchete, Bolsonaro quer atuar como cabo eleitoral em 2020 contra avanço da esquerda. Ideia do presidente é reproduzir polarização da última eleição em tentativa de fortalecer o Planalto. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui, que o professor Marcos Nobre falou e que vocês estão discutindo comigo aqui nos comentários. O Bolsonaro ele quer empurrar o seu governo o máximo possível até as eleições de 2022. Por que ele quer fazer isso? Porque a base de apoio de Bolsonaro é frágil, ele não tem palanque regional, ele não tem capilaridade eleitoral. E ele é um candidato de extrema-direita, ele é um político de extrema-direita em um partido de direita. Então o que ele quer fazer? Ele quer sinalizar para os partidos da direita, para a chamada direita democrática, que se ela quiser continuar existindo, ela precisa se aliar a ele, Bolsonaro, precisa fazer uma coligação junto com ele, Bolsonaro. Porque qual é o objetivo dele? As eleições de 22. Então ele quer mostrar para a direita democrática que ele tem cacife, que ele tem poder político. Ele quer transformar a direita democrática numa espécie de comensal, como se fossem aqueles peixinhos que ficam nadando junto com o tubarão. O tubarão vai, come uma presa, e aí os restos que vão caindo daquela presa, enquanto o tubarão vai mastigando, esses peixes menores vão e começam a comer as sobras daquele tubarão. Então Bolsonaro é o tubarão e ele quer transformar a direita democrática em comensais. Porque olha, se vocês querem continuar existindo, vocês têm que me apoiar. E é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer fortalecer... reproduzir a polarização, porque o que ele quer fazer? Ele quer reduzir aqui, ó, a ideia é reproduzir a polarização da última eleição presidencial em uma tentativa de fortalecer o Planalto e frear o avanço da esquerda. É exatamente isso. Bolsonaro ele quer mostrar para a direita democrática que ele tem força, que ele tem cacife político, então ele quer puxar essa direita democrática para perto de si, para que eles possam apoiá-lo. E olha só como que está se configurando as eleições de 2020, que são as eleições municipais do ano que vem. Ele precisa, como nós já estamos falando, ele precisa colocar candidatos nas principais capitais do Brasil. Ele precisa colocar candidatos do PSL, apadrinhados políticos dele, nessas regiões, nessas cidades onde você tem um grande colégio eleitoral. E a reportagem da Folha de São Paulo, ela já começa a sinalizar alguns nomes para as principais cidades brasileiras. A avaliação dos auxiliares do presidente é que as eleições municipais serão decisivas para evitar o crescimento da oposição e construir uma base que viabilize uma reeleição em 2022. Então, como eu estou falando para você, muitas pessoas, e até mesmo no meu vídeo que eu comentei sobre a pesquisa do Datafolha que mostra um Bolsonaro enfraquecido, começaram a falar as eleições estão muito longe, 2022 está muito longe. Não, não está muito longe. A eleição de 2022, ela começa já no ano que vem, nas eleições de 2020, porque serão as eleições de 2020 que irão sedimentar o apoio de Bolsonaro para as eleições de 2022. Então ele vai ter um apoio para 22. Se ele conseguir eleger prefeitos em cidades grandes, ele vai ter palanque regional. E principalmente, Bolsonaro vai conseguir ter a capilaridade das igrejas evangélicas.
Ele sabe que aquela janela de oportunidade que ele teve para ser eleito em 2018 não vai se repetir em 2022. Em 2018 ele teve, como posso dizer, uma oportunidade única naquele tipo de configuração de contexto político de ser eleito. Não havia um outro candidato forte à direita, como por exemplo o João Dória. Não havia outras pessoas que ele pudesse competir. Havia um sentimento antipetista forte. Houve uma mobilização contrária ao Geraldo Alckmin, quando nós tivemos ali algumas conversas do Geraldo Alckmin que foram vazadas também, que prejudicaram a campanha do Geraldo Alckmin, que poderiam puxar os votos do Bolsonaro. Havia todo um cansaço político muito grande, então anti-establishment, que favoreceu a eleição do Bolsonaro. Como nós não tínhamos outros candidatos, a direita acabou se convergindo para Bolsonaro. Nós tivemos a facada que fez com que ele se afastasse dos debates e também fez com que criasse todo um clamor popular. Então foram muitos fatores que fizeram com que Bolsonaro conseguisse se reeleger. Ele não vai ter mais esse cenário, porque agora ele é vidraça, então as pessoas estão jogando pedra, ele é governo, então ele precisa criar um cenário favorável, criar uma outra configuração eleitoral para conseguir se reeleger. Então ele quer fazer o aceno para a comunidade evangélica, para ter inserção nos templos religiosos, e agora ele quer formar bases eleitorais para ter o seu palanque regional em cidades-chave, que tem grandes colégios eleitorais. E olha só o que o general Otávio Rego Barros falou, que é o porta-voz da presidência da República. Ele vai apoiar candidaturas alinhadas a ele, mas não necessariamente da sigla dele. Então o que Bolsonaro vai fazer? Além dele dar apoio para pessoas do PSL, ele já vai querer trazer a reboque essa parte da direita democrática. Então ele vai fazer apoio ao DEM e a outros partidos para que eles possam apoiá-lo na reeleição, na eleição de 2022. Então, além de apoiar pessoas do PSL, porque o PSL é um partido que ele é muito frágil, ele não tem grandes nomes. Ele tem 2, 3 nomes ali que podem sair como candidatos a prefeito. Então, em outras localidades, ele não tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apoiar esses partidos da direita democrática para receber o apoio depois em troca. É uma jogada interessante em termos de estratégia política, é uma estratégia interessante de Bolsonaro. E um desses partidos que Bolsonaro vai apoiar e que ele precisa muito puxar para perto de si é justamente o Democratas. E o Democratas ele é chave, como o próprio professor Marcos Nobre disse na sua entrevista para o UOL, vou deixar o link aqui na descrição com o meu vídeo comentando. Ele fala, Bolsonaro ele tem um papel, o DEM tem um papel muito importante, porque o DEM é o representante dessa direita democrática que pode inclinar o seu apoio para o Bolsonaro. Segundo ele, agora voltando sobre a fala do Otávio Rego Barros, Bolsonaro irá agir para selecionar aquelas pessoas que dentro ou fora do seu partido possam colaborar para que ele termine seu mandato colocando o país nos trilhos. Aí, em junho, por exemplo, em reunião do Palácio do Planalto, Bolsonaro estimulou a deputada federal Joyce Hasselmann a sair candidata a prefeita de São Paulo com o seu apoio. E isso é importante porque a Prefeitura de São Paulo ele vai ter um embate decisivo, que é uma prévia das eleições de 2022, porque em São Paulo nós temos Bruno Covas que é o apadrinhado de João Dória. E essa disputa na direita, João Dória e Bolsonaro, ela tende a se acirrar. E em São Paulo nós já estamos tendo mobilizações com a Fórmula 1 e outros certos tipos de atrito entre João Dória e Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Amorim, também do PSL, foi lançado na semana passada como um pré-candidato à sucessão do prefeito Maurício Crivella. Em Curitiba, o deputado Fernando Francischini, do PSL, é um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, já costura sua candidatura a prefeito, assim como o deputado André Fernandes em Fortaleza. Em Campo Grande, o deputado federal Luiz Ovando, do PSL, também. Só que existem outras cidades, como eu falei, ele pode apoiar outros nomes de outros partidos. Aqui, ó. Para correligionário de Bolsonaro, ele deve ser o principal cabo eleitoral do campo conservador em 2020. O Major Olímpio já fala isso, que ele será o maior cabo eleitoral para as eleições do ano que vem. O senador diz acreditar que o cenário político que levou Bolsonaro ao Planalto continuará até a eleição municipal, ou seja, esse embate. E é por isso que o Bolsonaro quer continuar fomentando esse embate, quer continuar fomentando o confronto, o conflito, porque é assim que ele cresce. Em busca de chapas fortes, o PSL tem mantido conversas com o DEM em algumas capitais estaduais, como Salvador, onde pode apoiar o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura Bruno Reis. Você sabe que em Salvador você tem o ACM Neto, que é muito forte lá, ele é o atual prefeito. Aqui, ó. O DEM tende a dar liberdade para cada estado articular alianças de acordo com a realidade local. Eleições municipais respeitam muito o cenário local. A influência nacional não é muito forte, disse o prefeito da capital baiana e presidente nacional da sigla, o ACM Neto. Então já perceba que Bolsonaro já começa a fazer o aceno para
alguns outros partidos como o Democratas. E o Democratas já faz parte do governo. Apesar do Bolsonaro bater no Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e também do DEM, o DEM é um partido aliado de Bolsonaro, haja vista que o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, faz parte, é um deputado pelo Democratas. Então é muito interessante que as peças de xadrez já começam a se mexer. E nessa reportagem não fala absolutamente nada sobre o João Dória em São Paulo, que é interessante porque ele é o principal adversário político de Bolsonaro no espectro da direita. Mas perceba que como as nossas análises aqui, passadas uns tempinhos, elas começam a se confirmar, começam a se consolidar, começam a se mostrar certeiras. O jogo de xadrez para as eleições de 22 já começou, nós vamos continuar discutindo esse assunto, porque essa parte da estratégia política é uma parte interessante e eu sei que vocês gostam. Compartilhe esse vídeo do canal do Professor Leonardo e deixe nos comentários. Veja que os seus comentários me ajudam a ter esse tipo de análise que depois acaba sendo confirmada, acaba se mostrando concreta com as reportagens que acabam saindo na mídia. E se você for de São Paulo e está vendo o meu canal, assim como o Marco Antônio Villa está vendo, não faça como o Villa. Assine o meu canal e principalmente dê os créditos para mim ou me chame para fazer uma coluna, né? Já estou aqui cavando uma vaguinha na Folha de São Paulo, mas por quê, né? Já que o pessoal, minhas análises estão se confirmando, quem sabe, né? Isso não pode acontecer. E ô Villa, eu sei que você continua me vendo, viu? Então falta dar os créditos aqui pro meu canal.